Boa noite, meu nome é Esther, sou professora de Biologia e atuo como professora de suporte à disciplina de Bioquímica, Bioquímica 2 de CEDERJ. Na aula de hoje, vamos revisar o conteúdo que ficou, assim por dizer, na dúvida, né, dos alunos, vou tirar as dúvidas delas e deles que chegarem aí na aula para fazer o melhor possível na D2, da D1. A D1 é essa, a D2 vai ser arrasadora, todo mundo vai tirar 10. Então, gente, podem falar. Quero saber qual a principal dúvida de vocês. Enquanto isso, eu vou abrir a AD aqui enquanto eu estou ouvindo vocês, tá bom? Bioquímica. Gente, podem falar. Na aula que eu passei para vocês, qual ficou a dúvida de vocês nessa prova, nessa AD1? Conseguem ver? Vamos lá, vou Sim. perguntar, vou ler para vocês aqui e vou explicar. Porque falta uma questão a ser explicada lá no grupo, que é a questão 8, mas eu vou revisar todas elas. O complexo piruvato desidrogenase é formado por 3 enzimas que necessitam de 5 cofatores enzimáticos. Cite quais são os cofatores enzimáticos usados por esse complexo e as vitaminas a partir das quais são produzidos. Além disso, explique a reação catalisada por essas enzimas, evidenciando o destino dos produtos dessa reação. Lembra que eu coloquei para vocês isso lá no grupo? Olha só, na página 182 da apostila, vou colocar aqui, ó. 182. Espera aí, tem alguém pedindo para entrar. Boa noite, Monique. Eu estou fazendo uma explicação, uma revisão do conteúdo que eu já passei sobre a AD1 e vou tirar as dúvidas de vocês, tá? A pergunta, já li a pergunta, agora eu vou na apostila. A ponte entre a glicose e o ciclo do ácido cítrico é a reação catalisada pelo complexo piruvato desidrogenase. Forma acetil-CoA, NADH+, NADH2 e CO2. Esse último produto é parte de CO2 que nossos pulmões eliminam na respiração. O PDA, que é o complexo piruvato desidrogenase, precisa da ajuda de 5 coenzimas para essa reação: TTP, TPP, tiamina pinosfato, LIP, ácido lipóico, CoA, coenzima A, NAD, nicotinamina adenina de nucleotídeo, FAV, flavina adenina e do nucleotídeo. Qual dessas aqui são aqui a reação, ó, essa aqui que pede na questão?
Qual desse aqui que é vitamina? Vocês lembram da explicação que eu falei? Lembra? A tiamina é um tipo de vitamina que é chamada de vitamina B1. Então, tem algumas vitaminas que interferem diretamente no processo respiratório. Então, as pessoas que estão com anemia, elas também têm dificuldade para respirar, porque a energia não consegue ser passada diretamente para as células, devido à ausência de algumas proteínas, algumas substâncias. Até aí, tudo bem? Tá, vamos ver a questão 2. Número 2. Diferencie catabolismo de anabolismo, evidenciando características tais como síntese e degradação de macromoléculas, reação de oxidação e redução, produção e gasto de ATP, com enzimas transportadoras de elétrons que participam do catabolismo e anabolismo e aspectos de convergência e divergência. A questão 2 está na página 82 da apostila. Vamos lá. Página 82 da apostila. Aqui, ó. Vias metabólicas. Peraí. Catabolismo e anabolismo. Anabolismo, processo que envolve primariamente a síntese de moléculas orgânicas complexas, como, por exemplo, a síntese do glicogênio, uma das nossas reservas energéticas. Esses processos necessitam de energia que podem ser fornecidas por moléculas. Só um momento aqui, ó. Desculpa, gente. Ó, anabolismo. Processos que envolvem primariamente a síntese de moléculas orgânicas complexas, como, por exemplo, a síntese de glicogênio, uma das nossas reservas energéticas. Esses processos necessitam de energia que pode ser fornecida por moléculas de ATP. Nesse caso, ATP é convertido em ADP e AMP. ATP são 3 adenina trifosfato. São 3 fosfatos ligados à base nitrogenada adenina. Quando esse fosfato é gasto, ele para gerar uma energia, vamos dizer assim, para investir numa via metabólica, ele investe um ATP. Então, ele sai de ATP e vira ADP. Para continuar a via metabólica, ele dá mais outro fosfato. Ele muda da ADP para AMP. ADP são 2, AMP é um só, tá? Que é mono. Mono significa 1. Vamos lá, meu povo. Até aí vocês estão entendendo? Ah, tá. Vou voltar aqui no catabolismo. É o processo relacionado à degradação de substâncias complexas com concomitantemente geração de energia, que muitas vezes pode ser armazenada na forma de ATP. A degradação dos lipídios triglicerídeos armazenados em tecido adiposo faz parte do catabolismo. Olha, quando você consome um alimento, você quebra esse alimento e transforma esse alimento em energia. Essa energia é guardada nos músculos, no fígado e no rim. Para quê? Para quando você precisar, o seu corpo pode saber onde buscar aquela energia. E outra parte da energia, principalmente se ele for de origem de carboidrato, ele é convertido em glicose para manter o cérebro ativo. Já o catabolismo é o processo que o nosso corpo precisa fazer para gastar essa energia guardada. Tá? O catabolismo é o processo de degradação da energia para gastar essa energia que está guardada.
Até aí, tudo bem? Vocês querem que eu mude a metodologia? Tá difícil? É sim, quer que mude a metodologia ou sim, tá difícil? Não, professora, está dando para acompanhar. O Tá dando negócio é para a gente acompanhar? interpretar. Meu problema Isso. chama-se interpretação. Por isso que eu estou explicando bem detalhadamente para que vocês possam rascunhar com as palavras de vocês, me enviar, que eu acho que essa AD, o prazo final é domingo, né? 27 é domingo. Para vocês me enviarem pelo menos até sexta-feira, para eu ter tempo de entregar no sábado e vocês enviarem até domingo, tá? Porque eu tenho o prazo de pelo menos 24 horas para entregar a AD que me foi enviada. Porque aí eu vou ter mais tempo para poder prestar atenção e transcrever direitinho do jeito que vocês precisam. Porque se eu tiver que fazer AD por AD, vai dar muito trabalho. Não só o problema não é só o trabalho, o problema é correr risco de repetir as palavras, né? A prova está certinha, mas se for igual, eles podem reclamar. E se vocês escreverem com as palavras de vocês, é mais fácil vocês me mandarem e eu corrigir e ajudar vocês melhor, tá? Que pelo menos vocês vão exercitando a escrita e a construção da resposta. Vamos lá, questão 3. Explique a importância do acoplamento de reações como estratégia metabólica para a ocorrência das reações endergônicas. Descreva um exemplo de reação acoplada, me perdi, que ocorre na glicólise. Página 53 da apostila. Equilíbrio químico, concentração de reagente. Não, peraí, 53. Deixa eu ver lá embaixo. Ué, por que tá 53? Não é 53? Página 53. Deixa eu rever a pergunta. Explique a importância do acoplamento de reações como estratégia metabólica para a ocorrência de reações endergônicas. Olha só, quando uma reação, se você, imagine que você está querendo fazer igual aquela moça da calça, uma calça para um jovem é R$ 300. Imagine que você só tenha 150. O que você precisa para comprar a calça? Se a calça custa 300 e você tem 150, você precisa de quê? Mais dinheiro. Mais dinheiro, exatamente. Mas se você não tiver dinheiro, você vai fazer o quê? Vai pedir emprestado para alguém. Sim. Quando você vai fazer uma reação, se essa reação é endergônica, ela é termodinamicamente desfavorável. Então, para que ela ocorra, ela precisa de um investimento de energia. Alguma via metabólica precisa investir energia para essa via acontecer. Deixa eu ver por que eu estou colocando isso aqui. Deixa eu só parar de compartilhar. Eu me perdi. Por que eu botei a questão, a página 53? Energia livre, contração de substância. Eu printei essa página, gente. Por que tá? Assim funcionam algumas vias metabólicas. Você gasta uma energia para tornar possível uma das etapas da via, que é endergônica. Para que outras etapas que forneçam energia cubram esse gasto inicial,
e ainda liberam energia para outras funções metabólicas, vejamos como isso fica passo a passo. Nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ΔG igual a mais 10 kJ por mol. ΔG igual a menos 10 kJ por mol. Para que a primeira reação aconteça, é preciso energia da reação endergônica. Já a segunda reação libera energia. Dizer que as duas reações ocorrem de maneira acoplada seria mesmo que somar as equações. Seria mais 10 menos 20 menos 30 igual a menos 20 kJ. Então, se a reação final é menos 20 kJ, ela acontece de forma espontânea, porque o resultado final é negativo. E sendo negativo, a reação acontece de forma espontânea porque a energia é menor. A energia gasta. Já sei onde eu estou. Vou printar aqui a tela e botá-la no grupo. Acabei aumentando ao invés de diminuir. Reações acopladas. Embora as muitas reações possam ser favorecidas pela... Eu botei 54, 53 e 56. Vou compartilhar aqui. Embora muitas reações possam ser favorecidas pela remoção eficiente de produtos, existem muitos casos em que isso não é suficiente. Há outro modo muito importante no qual reações intrinsecamente desfavoráveis podem acontecer. Suponha, por exemplo, que nós tenhamos uma reação endergônica que seja parte essencial de uma via que, na sua totalidade, poderá gerar energia. Busquemos uma situação do nosso dia a dia para você entender melhor esse processo. Imagine que você queira montar uma loja para vender um produto de larga aceitação no mercado. Com certeza você espera ter lucros. Quando tudo estiver em pleno funcionamento, sem dúvida você deverá gastar alguns recursos para iniciar seu projeto. Quando você quer montar uma empresa, você não ganha dinheiro logo. Você precisa fazer um plano de negócios e ver quanto tempo você vai aguentar com o dinheiro que você armazenou. Se depois que acabar esse dinheiro você não tiver lucro, você fale. A mesma coisa acontece com uma reação acoplada. Você inicia com uma quantidade de ATP doada por alguma outra reação, gasta esse ATP na manutenção dessa reação e espera que no final dessa reação tenha um saldo positivo de ATP para continuar a reação e para pagar quem investiu em você. Olha só, eu acabei de ler isso aqui para vocês. Se uma reação é positiva, ela não acontece aleatoriamente, ela não acontece espontaneamente. Ela precisa que uma outra reação entre com uma quantidade de energia maior, ou seja, que favoreça a reação espontânea para que essa reação aconteça. Olha só, no caso, mais 10 com menos 30, você encontra menos 20 kJ. Se menos 20 kJ tá aqui, ó, mais 10 kJ por mol, mais menos 30 kJ por mol. Resultado, menos 20 kJ por mol. Acoplar reação endergônica com reações exergônicas é um dos principais princípios mais importantes da bioquímica. Tais ligações de processos favoráveis com processos desfavoráveis são usados não somente para inúmeras reações, mas também para que o transporte de matérias através da membrana, transmissão de pulso nervoso e contração muscular. Vocês vão estudar depois, deveria ter estudado em Biocel 2, bomba de sódio e potássio. Já estudaram isso? Sim. Então, naturalmente, a quantidade de potássio é menor do que a quantidade de sódio. Porém, para que o impulso nervoso seja conduzido, eles têm que alternar. Uma hora aumenta potássio, outra hora aumenta sódio. Uma hora aumenta potássio, uma hora aumenta sódio. Por quê? Porque o sódio é eletricamente mais reativo. E ele é negativo. Então, facilita o transporte de elétrons.
pelo músculo. Então, eles têm que alternar. Um do outro recebe, um do outro recebe, um do outro recebe. Isso é uma coisa que está acontecendo com a gente, que está ouvindo e aprendendo, e o nosso sistema nervoso está funcionando bem para assimilar essa informação. Tem uma bomba de sódio e potássio acontecendo no nosso sistema nervoso e nos nossos músculos, para que a gente consiga, por exemplo, impulsionar o nosso ar para respirar. No meu caso, impulsionar o ar para falar. Beleza. Explique por que o ciclo do ácido cítrico é considerado uma rota metabólica anfibólica. Eu mostrei para vocês semana passada e eu vou repetir de novo. Quando eles falam uma palavra-chave, vocês pesquisam a resposta pela palavra-chave. Ó, anfibólica tem uma coisa que é interessante. Detergente é anfipático. Vocês sabem o que significa isso? Anfipático é uma coisa que se liga ao lado hidrofóbico e hidrofílico. Anfibólico é uma coisa que atua catabolicamente e anabolicamente. Catabolicamente, ajuda a degradar a gordura. Anabolicamente, ajuda a acumular energia. Porque o ciclo do ácido cítrico produz CO2 e ATP. Ele produz energia e gasta energia. Essa parte aí tá tudo bem? Ok. Essa questão é a mais fácil de achar resposta. Qual a importância da regeneração do NAD na fermentação? Qual é a conexão bioquímica entre cárie dentária e metabolismo anaeróbico? Olha só, eu vou pegar a página aqui, que eu não lembrei a página que era. NAD. Isso aí é uma dica que eu falo para vocês. Procura aqui, ó. NAD. Deixa eu voltar aqui na pergunta. Qual a importância da regeneração de NAD da fermentação? Qual a conexão bioquímica entre cárie dentária e metabolismo anaeróbico? Olha só, a nossa boca, para que ela tenha saúde, ela precisa ter o pH um pouquinho ácido. Por quê? Se o pH for ácido, a bactéria não consegue se reproduzir na nossa boca. Ela precisa de um pH elevado, próximo de neutro. Então, se a gente não escovar nossos dentes, o cálcio da nossa alimentação, o excesso de resíduos, né, da alimentação, acaba alterando o pH da boca e tornando esse pH um pouquinho mais ácido, um pouquinho menos ácido. Isso favorece a fermentação, pode favorecer a fermentação. Vou explicar melhor isso aqui de acordo com o que está na pergunta. Espera aí. Ciclo do ácido cítrico. Deixa eu botar aqui, ó. Acho que ficaria mais fácil se fosse mais objetiva nas respostas da pergunta mesmo, que a pergunta está pedindo, que assim confunde. Como assim? Dando assim, os exemplos, tira o foco um pouco da resposta. Tá. Eu tô achando até que eu fiz errado agora as coisas que eu te mandei. Não, às vezes você está certa, é porque você tem que escrever com suas palavras.
Não, sim, mas aí não dá para entender o que eu botei lá, a mesma coisa, não. Não Olha sei. só, Só na vendo. fermentação lática, após a glicólise, o piruvato será utilizado em uma reação que tem como produto o lactato. Lembre-se de que tanto o piruvato quanto o lactato são moléculas de 3 carbonos. Eu vou ir para a questão mais objetiva. Eu botei uma reaçãozinha lá no grupo para vocês, né? Uma reação de reoxidação. Na fermentação lática, nesse caso, a glicólise é quebrada até piruvato e o piruvato, 3 carbonos, é convertido em lactato. O lactato é um tipo de açúcar facilmente absorvido pelas células, tá? Principalmente pelos músculos. Nessa última etapa da fermentação lática, o NADH, que foi reduzido pelas enzimas gliceraldeído 3 desidrogenase, volta a ser oxidado pela enzima lactato desidrogenase. Isso permite a continuidade da via, pois disponibiliza a NAD e impede que a via paralise. Olha só, não esqueça, a fermentação inclui a glicose, portanto, a fermentação tem o saldo de 2 ATPs, sintetizados por moléculas de glicose quebrada. Não esqueça também que na glicose, uma molécula de glicose é quebrada em 2 moléculas de piruvato, e, portanto, 2 moléculas de lactato são produzidas na fermentação lática. O que eu estou querendo dizer isso? A questão está perguntando, deixa eu mostrar de novo a questão. Qual a importância da regeneração de fase na fermentação? A regeneração de NAD aumenta a quantidade de ATPs produzidos, aumenta a quantidade de energia produzida. Qual a conexão bioquímica entre cárie dentária e metabolismo anaeróbico? A cárie é uma bactéria anaeróbica. Não é muito difícil de entender isso. Ela produz o próprio oxigênio dela. E ela usa o açúcar da nossa alimentação para gerar energia. Então, quanto maior a quantidade de doce que você come, mais cárie você tem. Porque ele produz seu próprio oxigênio, mas ele precisa dar o açúcar da sua saliva para produzir energia para ela. Entendeu? São duas questões completamente diferentes. Qual a importância da generação de NAD para a fermentação? O NAD ajuda a produzir mais ATPs. Acabou. Qual a conexão bioquímica entre cárie dentária e metabolismo anaeróbico? A cárie é um tipo de bactéria, uma cepa bacteriana anaeróbica. Então, se você não escovar seu dente, a quantidade de glicose que está disponível nessa saliva é alta. Então, essa quantidade de glicose aumenta a produção dessa cárie. Quem come muito doce tem muita cárie. E geralmente quem não tem muita cárie também corre risco de ter afta, que é um processo fermentativo que causa uma infecçãozinha na boca. Então, até o seu hálito fica um pouco desagradável. Essa parte vocês entenderam? Vou parar aqui a gravação. Mas continue na aula.